Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas estamos em condições de iniciar a nossa primeira parte da reunião, que é a audiência à APBA, Associação de Proprietários e Beneficiários de Alqueva, sobre a sustentabilidade do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Muito bem. A outra ficou no lado. Temos aqui, os senhores não podiam, o Presidente da Direção estava fora. Temos aqui a comunicação dos senhores. Estava dentro do país. Era a outra associação, a ALIF. Sim. Nós estamos neste, mas também, se calhar, como estamos um bocadinho atrasados, vamos ficar dentro do tempo. Não, então a reunião é de seguida? É de seguida, pois. Mas eu hoje tenho que ir às finanças. Tenho que ir às finanças. Muito bem. Mais uma vez, boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas. Cumprimentar os nossos convidados, os representantes da Associação de Proprietários e Beneficiários de Alqueva, que trazem hoje aqui a questão da sustentabilidade do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. Está connosco o senhor Joaquim Banza e o senhor João Cavaco Rodrigues, que é o Presidente da Direção e Vice-Presidente da mesma. Por isso, eu vou-vos dar aqui, para além de vos cumprimentar, agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença, vou dar-vos aqui só uma nota prévia de funcionamento desta audiência. É-vos dado cerca de 10 a 15 minutos para apresentarem à Comissão os vossos propósitos, os constrangimentos e condicionantes, a vossa opinião da matéria que querem aqui expor. Depois dou a palavra aos grupos parlamentares que colocam as questões que entenderem e observações e depois devolvo-vos novamente a palavra com o mesmo tempo para responderem a essas questões dos senhores deputados. Sendo certo que toda a gente ficará hoje com mais conhecimento, mais conhecedor e com mais informação para usarem os instrumentos que têm ao seu alcance para poderem contribuir para os propósitos que nos trazem aqui. Se pretenderem dividir o tempo, basta fazer-me um sinal e estaremos à vontade. Está bem? Com este procedimento, vamos então dar início à nossa audiência e começa o Sr. João Cavaco Rodrigues, que é o Presidente da Direção da Associação de Proprietários e Beneficiários de Alqueva. Muito boa tarde. Tem a palavra. É falta de experiência, peço desculpa. Esta casa é pesada e é a primeira vez que cá venho. Estou um bocado nervoso. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Senhora Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, Dr. Pedro do Carmo, minhas senhoras e meus senhores representantes dos grupos parlamentares dos diferentes partidos políticos aqui presentes, agradecer o facto de estarmos hoje aqui e podermos expor aquilo que são as nossas preocupações relativamente a um projeto com tanta importância como é o projeto de Alqueva.
dizer que a APBA, a Associação de Proprietários e Beneficiários do Alqueva, existe desde 2018, surgiu por necessidade de dar voz aos seus regantes e desde essa altura que temos acompanhado com muita preocupação a gestão do empreendimento que tem sido feita pela EDIA. A Alqueva, como grande projeto nacional, pode estar ameaçado, vítima do seu tão grande sucesso. Os regantes precários autorizados e incentivados que fizeram os seus investimentos vêem-se hoje preteridos face à dimensão e à importância que é as outras vertentes do empreendimento, concretamente a expansão e, concretamente, também a captação de água para o Algarve através do Pomarão. Esta captação de água para o Algarve através do Pomarão tem um problema, é que, sendo feita no Rio Guadiana, que é um rio internacional, precisa do acordo de Espanha. E Espanha, para autorizar os 60 hectómetros cúbicos previstos, vai com certeza não só querer legalizar as captações não autorizadas que lá tem, como aumentar essas captações. E há, de facto, já uma obra visível nesse sentido do outro lado da fronteira. A expansão é uma pretensão que todos gostaríamos que corresse bem, mas é preciso garantir que a água é suficiente não só para aqueles que já lá estão, como para os novos regantes que o projeto gostaria de satisfazer. E também foi, digamos, na altura, a EDIA, com medo que o projeto fosse mal sucedido, que não tivesse a procura necessária, não só autorizou e incentivou os chamados regantes precários autorizados, portanto, garantindo-lhes água, permitindo-lhe projetos de culturas permanentes, que têm um ciclo de vida longo, portanto, e que, para que fosse feita a reconversão das suas parcelas de terra para o regadio, tiveram que fazer investimentos muito avultados e, paralelamente, a expansão junto do Banco Europeu de Investimento, conseguir apoios para garantir que a água chegaria a outras regiões, o que é uma situação do agrado de todos. Portanto, começámos com 120 mil hectares, que entretanto chegaram praticamente ao máximo da utilização, neste momento estão a ser regados na sua totalidade, e já vamos a caminho dos 180 mil hectares. A infraestrutura é a mesma e está a ficar completamente subdimensionada para as solicitações. O volume da concessão de 590 hectómetros cúbicos, 590 milhões de metros cúbicos, deve ser aumentado, mas também não poderá aumentar muito mais, sob pena de não aguentarmos os sucessivos anos de seca que podem acontecer no período. E o que é que está a acontecer? O que é que a EDIA está a fazer? Em relação aos regantes precários autorizados, eles estão a perder direitos e a serem completamente marginalizados. Portanto, e aqui o que é de estranhar é que foi esta administração atual que os incentivou na altura, há uns anos atrás. Portanto, incentivou, apoiou, fez com que investissem, dando-lhes garantias que poderiam fazer as coisas. Muitos desses projetos até foram apoiados pelos fundos comunitários, PRODER e agora mais recentemente o PDR 2020. Portanto, e neste momento, sentindo a pressão que existe, a situação é sempre resolver por aqueles que têm menos poder. E neste caso, estes regantes estão a ver os seus direitos ameaçados, têm uma dotação de água por hectare mais reduzida, não têm direito ao reforço de dotação se o ano for seco, portanto, não está prevista. Isto são, de facto, notícias atuais. Portanto, isso foi tratado agora no último CAR Alqueva, ainda este mês de fevereiro. Se houver rateio, tem uma penalização superior em 50% relativamente aos outros regantes. E tem um plano de contingência, em caso de seca prolongada, muito mais severo. E etc, etc. Portanto, há outras situações. Por outro lado, também está previsto, pela EDIA,
não autorizar a reconversão das áreas precárias autorizadas, o que pode significar jogar para o lixo 20.000 hectares infraestruturados pelos seus regantes, sem custo para o Estado, e pôr na prateleira regantes empresários com visão, iniciativa, capazes de assumir riscos, que podem não ter outra oportunidade e que podem perder não só os seus investimentos, como vão com certeza deixar de criar riqueza. Uma outra situação tem a ver com as dotações de água por hectare, agora definidas pela EDIA, são mais reduzidas do que as novas dotações definidas pela DEGADRE, com base no uso eficiente da água. Esta situação, a DEGADRE está exatamente nesta altura, a pôr em decreto as novas dotações, e as dotações que a EDIA tem são inferiores e podem não permitir a competitividade das culturas em termos de produção. Sendo a DEGADRE a entidade nacional do regadio, não se compreende como é que depois a EDIA consegue fazer com que as dotações sejam inferiores. Portanto, por outro lado, está a avançar com a expansão sem assegurar com responsabilidade se a água vai chegar ou não para todas as solicitações. E, ultimamente, está também a aproveitar o aumento do custo da energia para duplicar o preço da água, apenas preocupada com as suas contas, o que vai pôr em causa o futuro de muitas culturas no EFMA e contribuir para a monocultura. Esses agricultores poderão ter que vender as suas terras e os grandes grupos e os fundos a eles associados vão certamente comprar, com todas as implicações sociais, coesão territorial e outras que podemos imaginar. De registar que a energia já está muito mais baixa do que o valor considerado pela EDIA para estas contas, que têm a ver, no fundo, com a situação do ano passado. O que pode provocar um aumento do custo da água em contraciclo, com os preços dos alimentos produzidos a baixar. Agora, o que é que a APBA pensa que deve ser feito? Primeiro, integrar os regantes precários autorizados como regantes de pleno direito e aproveitar a sério os 20.000 hectares por eles infraestruturados como área de regadio que já se encontra em plena produção e que é necessária para a produção de alimentos e criação de riqueza nacional. Parece-me ser uma medida da mais elementar justiça. Segundo, não fazer a captação para o Algarve no Pomarão, cuja dificuldade da obra e os custos da execução e exploração são bastante grandes e existem outras soluções bem mais vantajosas para Portugal, que assim estaria em muito melhores condições para negociar com a Espanha e impedir as suas captações no Pomarão, as quais serão muito superiores à captação do Algarve. Terceiro, monitorizar as afluências ao Guadiana, a jusante da barragem do Pedrógão, e assim reduzir a água libertada de Alqueva para o caudal ecológico. Terceiro, reforçar o armazenamento de água na bacia do Guadiana, em que a EDIA tem muitas soluções que são muito simples, de projetos já em uma fase muito avançada, que, havendo vontade política para as construir, poderiam dar um contributo para aumentar o volume de água disponível. E então, aí sim, avançar com a expansão do perímetro, depois da implementação das medidas anteriores e de estar garantida a água necessária para as necessidades presentes e futuras. Por outro lado, é fundamental combater o aumento do custo da energia. A execução do projeto fotovoltaico flutuante de grande dimensão no espelho de água das várias albufeiras do EFMA, cuja energia produzida seria, na sua grande maioria, utilizada para autoconsumo nas estações de bombagem, que ficam ali ao lado, no empreendimento, ficaria praticamente autónoma em termos de necessidade de energia. E a revisão do atual contrato de concessão da central hidroelétrica de Alqueva, cujo primeiro objetivo do valor gerado é o de garantir a competitividade da agricultura de regadio na região. Sempre se soube que o calcanhar daquilo do projeto de Alqueva era a energia. Mas a verdade é que, em determinada altura, por necessidades do país, houve que, entre aspas, um confisco e, portanto, esses valores foram retirados. Portanto, talvez fosse importante o Estado agora poder
criar aqui uma ferramenta que pudesse compensar este aumento disparatado da água, que vai duplicar. Portanto, a proposta que está em cima da mesa é duplicar o aumento do preço da água e que vai, com certeza, criar problemas gravíssimos no futuro do regadio e dos agricultores, tal como os conhecemos hoje. A garantia e a sustentabilidade do EFMA. Era importante para nós que o modelo de governança atualmente feito pela EDIA, entidade gestora, que é um modelo de gestão integrada, que se mantivesse e que, no fundo, em todos os blocos de rega existentes tenham o mesmo preço da água para os seus regantes, independentemente do custo ser completamente diferente entre si. Os regantes que fizeram a reconversão das suas explorações para o regadio à custa de forte endividamento, portanto, grande investimento privado, devem ter voz e participar. Neste momento, devo dizer aqui, enfim, confidência ou não, mas nós temos reuniões regulares com a EDIA nestes últimos 5 anos, por boa graça da administração da EDIA, porque não temos esse direito. E se assim não fosse, não tínhamos qualquer informação sobre aquilo que está a acontecer, nem das ameaças, nem teríamos tido uma colaboração tão estreita e tão frutuosa em encontrar soluções para esses mesmos problemas, e já muitos foram de facto resolvidos. Portanto, se há um grande investimento público que tem que ser respeitado neste empreendimento, também há um grande investimento privado. E era importante que as duas partes pudessem ter o peso na justa medida da sua importância. Portanto, é isso que nós entendemos, porque antigamente as associações de regantes que geriam os perímetros de rega diretamente era um modelo diferente. Não faz sentido para uma dimensão como esta, com esta dimensão, com os fins múltiplos, fará sentido uma entidade gestora independente, competente, profissional, responsável. Os regantes têm mais que fazer com as suas reconversões do que gerir uma entidade destas. Agora, acompanhar, poder influenciar, decidir naquilo que são as grandes linhas, parece-nos da maior importância. Por outro lado, a iniciativa legislativa para a área do EFMA, com as mudanças necessárias para acomodar todas as valências e um projeto único de regadio no nosso país, com a dimensão e complexidade que tem, é da maior importância. Controle e vigilância das fronteiras na barragem do Alqueva e em todo o perímetro do empreendimento, um plano de contenção em caso de seca prolongada que seja eficaz e simples de executar, a garantia de um melhor uso e mais eficiente da água, a garantia de equidade e justiça na sua distribuição e no preço, são apenas alguns dos exemplos que um regulamento moderno e atual deveria ter. Sabemos que há muitas vezes leis e regulamentos que limitam depois a ação das várias entidades no terreno e pensamos que, de facto, este empreendimento precisa de uma revisão da legislação subjacente. Portanto, para terminar, há muito trabalho a fazer e importantes decisões políticas a tomar. Eu vou entregar aqui um pequeno documento que fizemos, inclusivamente tomei a liberdade de deixar os meus contactos aqui ao Sr. Presidente, para que depois possam, eventualmente, se entenderem, analisar e poderem depois, com o tempo, refletir sobre esses assuntos. Muito obrigado. Sr. Joaquim Baza, quer ainda... Não há nada a acrescentar neste momento. Depois, nas questões que foram levantadas. Muito bem. Muito obrigado. Vou então dar a palavra aos representantes dos diversos grupos parlamentares para iniciarmos esta discussão da audição. E dou, em primeiro lugar, a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura, que em cumprimento. cumprimentava o Sr. Presidente, saudava e agradecia a presença dos Srs. Presidente e Vice-Presidentes da Associação de Proprietários e Beneficiários do Alqueva, da vossa vinda, e dar-lhe, numa primeira nota, o pensamento do Partido Social Democrata relativamente ao Alqueva. Consideramos que é uma obra estruturante para Portugal, é, sem dúvida, aquela que marcou de forma muito significativa a agricultura portuguesa, e tudo
o que se possa fazer em torno do Alqueva para melhorar a sua eficiência e alargar de forma significativa o seu potencial, porque, permitam-me um parênteses, acreditamos que face àquilo que é o nosso clima mediterrâneo, as nossas condições de produção, quer animal, quer agrícola, que o regadio é fundamental para a agricultura portuguesa. E, portanto, aquilo que hoje está patente naquela infraestrutura, naquele investimento e o retorno que tem para a economia, que é um retorno significativo e importante para a economia nacional, tudo o que seja na defesa deste interesse é de saudar e identificamos como tal. A vossa vinda aqui, certamente que será, e ouvimos atentamente aquelas que foram as vossas pretensões e as vossas sugestões, as vossas preocupações. Acreditamos que este não será um ponto de partida, a vinda à Comissão de Agricultura Parlamentar. Será possivelmente já um patamar após outros que já fizeram, nomeadamente junto, porque a Assembleia da República, os seus deputados, os diferentes partidos políticos, são um órgão fiscalizador da atividade do Governo e, na sua capacidade também de iniciativas legislativas, mas a quem compete a ação governativa é ao Governo, ao Ministério da Agricultura, neste caso, que tem a tutela. E estou em crer, e era esta a questão que gostava de lhes colocar diretamente, porque tem vindo a esta Comissão vários agentes, vários interlocutores sobre a barragem do Alqueva, alguns manifestando diferentes preocupações, e esta Comissão, inclusive todos os partidos políticos, ou a grande maioria dos partidos políticos, inclusivamente o de suporte ao Governo, tem apoiado muitas das iniciativas que dizem respeito à barragem do Alqueva, mas depois, com alguma expectativa que é criada aqui, que é gerada aqui, não tem uma sintonia prática com aquele que é o governo do mesmo partido político. E a pergunta que eu gostava de lhes fazer é tão simples quanto isto. Este patamar de vinda à Comissão de Agricultura, que é de reconhecido valor, mas certamente que já tentaram interagir com o Ministério da Agricultura, que já tentaram colocar questões. E a minha questão é esta: qual foi a resposta que se foi dada a essas pretensões, a essas reivindicações que nos trouxeram aqui? Porque era importante que os senhores deputados, principalmente do partido do Governo, os senhores deputados que suportam a maioria, que ouvissem que muitas das vezes sabemos que as posições que eles tomam aqui são contrárias ao do Ministério da Agricultura, mas, no fundo, quem manda é o Governo e as coisas vão sendo como são. Mas era importante que tentássemos, de alguma forma, até arranjar aqui um compromisso político para que depois, se essas contradições que vão sendo, a que vamos assistindo, possam ser explicadas na praça pública para que as pessoas em quem depositaram confiança não voltem a fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Norberto Patinho. Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial aos nossos convidados, o Sr. Joaquim Banza e o Sr. João Cavaco Rodrigues, da Associação de Proprietários e Beneficiários da Alqueva, e dizer-lhes que foi com muita atenção que vos ouvimos e partilhamos algumas das vossas preocupações. Não quer dizer que estejamos em sintonia quanto a possíveis soluções, mas é importante percebermos as dificuldades que acontecem no terreno. Mais do que termos aqui uma luta partidária, interessa-nos sobretudo resolver os problemas que acontecem no terreno. Estamos a escolher alvos, portanto, ou queremos mostrar que um grupo parlamentar é melhor que o outro, ou que resolve melhor os problemas, é algo que pouco interessa aos agricultores. Os agricultores e os proprietários o que pretendem é que os seus problemas, aqueles problemas que estão no terreno, sejam resolvidos. E da parte do Grupo do Partido Socialista, nós estamos conscientes da importância do regadio e consideramos que é uma ferramenta fundamental para assegurar o reforço da sustentabilidade da agricultura. Conhecemos a realidade da Alqueva,
conhecemos porque vivemos, alguns de nós vivemos a realidade da Alqueva, e não temos dúvidas da necessidade de se continuar a apostar numa agricultura sustentável do ponto de vista económico, social e também ambiental, contribuindo através de práticas agrícolas a dar resposta aos desafios das alterações climáticas. Isso, felizmente, tem acontecido, e os agricultores do Alentejo, os agricultores da zona da Alqueva têm dado uma resposta ao país que só leva a prestigiar a agricultura e só leva o país a compreender da importância que é o sector agrícola, o que o sector agrícola representa para Portugal, o que representa para a região. O regadio, e eu queria felicitá-los por isso, introduziu uma clara mudança de paradigma na agricultura alentejana. Mais tecnologia, sem dúvida, maior profissionalização, diversificação de produtos, interação com o sector da indústria agroalimentar que está em crescendo na nossa região, produção para os mercados externos, maior eficiência, mais preocupações ambientais. E por isso queria felicitá-los pelo vosso papel nesta dimensão que se deve, sobretudo, à capacidade dos agricultores alentejanos para darem uma volta à situação e fazerem esta chamada revolução agrícola. Importava que o país todo se unisse para ajudar a resolver os problemas que se deparam os agricultores. Mais do que percebermos se este ministro ou esta ministra é bom ou mau, importa saber se há condições para os senhores no terreno desenvolverem a vossa atividade. Uma atividade que vos dê lucro, porque é isso que pretendem, mas uma atividade também que sirva os interesses do país. E para isso é importante a água. A água é de extraordinária importância. E a água há lá. Há lá, felizmente, porque houve um governo do Partido Socialista que pôs mãos à obra e houve água. É engraçado. Vocês acham... Estes senhores não vêm para aqui para ouvir anedotas. Vêm aqui para colocar os problemas. Não, amigo, desculpe lá, terá a oportunidade. E acho que não deve ridiculizar uma situação que é clara, que é importante. Estes senhores vêm daqui com vontade, vieram do Alentejo aqui para expor os seus problemas. E não vêm aqui para ver alguns atritos e algumas graçolas entre nós. Não é para isso que aqui estamos. Desculpem, mas não é para isso que aqui estamos. Vamos lá, senhoras e senhores deputados. Os à parte, mas não também é não provocar, pode ser não excessivo. disse nada, os senhores poderão contestar, têm tempo para contestar aquilo que eu estou dizendo. Se tiverem provas em contrário, que o digam. O preço da água é, sem dúvida, determinante, mas o preço da água também está sujeito, portanto, é um fator fundamental, o preço da água é um fator fundamental para o desenvolvimento socioeconómico do país e constitui um recurso natural, estruturante e estratégico da maior importância para a agricultura. É essencial à vida das culturas e da produção pecuária. E o seu preço é um fator determinante para o desenvolvimento da vossa atividade. O preço da água deve, sem dúvida, permitir a viabilidade económica das culturas que se desejam desenvolver nos aproveitamentos hidroagrícolas. Para nós, Partido Socialista, gastar água na agricultura não é desperdiçar água. A água é um elemento de natureza fundamental para a produção de alimentos fundamentais à vida. Por outro lado, e de acordo com a legislação europeia que todos temos que cumprir, a água tem necessidade dos seus custos terem em conta e verem refletidos nessa tarifa os custos verdadeiros que essa água leva a chegar o proprietário. É proibida por lei a subsidiação do preço da água ou o estabelecimento de um preço político. De qualquer das formas, é importante ter em consideração, e por isso neste momento está a ser debatido, e os senhores com certeza que participaram na reunião com outros agentes, em que a EDIA apresentou um preço, esse preço foi uma proposta que fez, e é uma proposta que fez o Governo, e saberão com certeza que essa proposta está a ser analisada pelos 3 ministérios. E eventualmente sairá daí alguma proposta. Agora, acho que falando novamente do histórico, e se quiserem rir mais um bocadinho, em 2020 o preço da água baixou 33%, porque houve, na verdade, um olhar sério para o terreno, para o território, para as dificuldades dos agricultores. A agricultura tem que ser sustentável. Vocês têm que ter condições para produzir a preços equilibrados, de forma a que possam continuar a vossa atividade. E é sobretudo para isso que nós mostramos a nossa disponibilidade, com certeza arranjando o custo fundamental que influencia o preço da água, é o custo da energia. E para o custo da energia há algumas tomadas, não é conversa, não é discurso, há atitudes. Já está implementada
uma série de painéis fotovoltaicos, tem sido incentivado. Há um grande projeto fotovoltaico flutuante que orça em 45 milhões de euros e que está sujeito a um empréstimo do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e que vai produzir 80 gigawatts por ano, permitirá uma poupança de 30% no custo da eletricidade. E é sobretudo no custo da eletricidade que temos que atacar. Seja o governo de um partido, seja o governo de outro partido, há necessidade de resolver esses problemas. E há uma série de projetos fotovoltaicos que estão em curso e que estão, portanto, considerados e com financiamento ainda no PDR, portanto, em Serpa, em Ferreira, em Pias, em São Matias, em Alvito, Pisão, em Brinches, há uma série de projetos em execução. E esses projetos são fundamentais. Por isso, poderão contar com o Partido Socialista e com os seus deputados no sentido de, portanto, estarem convosco neste aspecto importante que é conseguirmos uma solução equilibrada para o custo da água, que não sendo o custo fundamental nem o maioritário no custo do produto final, será representará 4%, 5%, é determinante nesses custos finais e, sobretudo, no exercício da vossa atividade. Sobre a barragem sobre a tiragem no Pumarão, desculpe, Sr. Presidente, é só um segundo, sobre a tiragem, portanto, é uma questão difícil. Eu gostava de deixar-vos a pergunta, se tem alguma alternativa. Eu penso, nós próprios também falamos entre nós e entendemos que, eventualmente, como estamos a falar de uma zona de litoral, aquela que vai carecer de água, uma dessalinizadora, mais uma dessalinizadora, quando se aposta numa, poderá contribuir para, pelo menos, regular um projeto que já está em execução, que está financiado pelo PRR, mas regular a utilização da água e diminuir a necessidade de recurso à água da Alqueva a partir daí. E pronto, relativamente aos precários, uma pergunta, portanto, se há alguma solução. Nós entendemos que quando o Ministério da Agricultura, o Ministro anterior da Agricultura, expandiu o regadio em mais 50 mil hectares, foi com o objetivo de incorporar os 20 mil hectares que estavam com culturas precárias. Infelizmente, se calhar não aconteceu isso, mas era importante que acontecesse. O Sr. Deputado tem agora a palavra, o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar muito calorosamente o Sr. João Cavaco Rodrigues, Presidente da APBA, que vem aqui hoje, juntamente com o Sr. Vice-Presidente, cumprimentar-vos muito calorosamente e nas vossas pessoas, todos os vossos associados. Sabemos que a Associação de Proprietários e Beneficiários do Alqueva tem como missão representar e defender os interesses dos empreendedores agrícolas, que são os beneficiários do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, junto das entidades oficiais e, portanto, é exatamente isso que estão aqui hoje junto deste órgão de soberania que é a Assembleia da República e que ouve com muita atenção, pelo menos da minha parte, do Grupo Parlamentar do Chega, ouve com muita atenção todas as vossas preocupações. E as preocupações, de facto, são justificáveis, porque nós vivemos, neste momento, uma atualidade no empreendedorismo agrícola que preocupa todos os empreendedores. Aliás, é por isso que os empreendedores agrícolas estão na rua. Houve uma grande manifestação em Porto Alegre, não sei se a vossa associação se fez representar ou não, mas houve uma grande manifestação em Porto Alegre no dia 9 deste mês. Antes dessa já tinha havido em Castelo Branco e na Guarda e agora já, depois da manhã, vai haver uma grande manifestação também nas Caldas da Rainha dos agricultores do Ribatejo, juntamente com os do Oeste, que vêm trazer exatamente à luz do dia e à atualidade política aquilo que se diz por todo o Portugal, não só dos beneficiários do regadio do Alqueva, mas por todo o Portugal, que é a busca da dignificação e da modernização do setor agrícola. E isso, de facto, é importante ser falado e ainda bem que estamos a falar sobre isso aqui hoje. Portanto, o que os senhores nos vieram dizer é que, atualmente, dos 180 mil hectares que são regados e que têm as contingências que já nos explanou e que estão aplicadas pela EDIA, que explicou muito bem inicialmente e que trazem para a atividade um pendor, como que uma espada de Damócles em cima da vossa atividade, dizendo se terão que parar com a atividade ou não, tanto pelo acesso à água como pelo custo da mesma. Eu ouvi uma coisa espantosa do Sr. Presidente e que me preocupou muito. Disse que não havia obrigatoriedade da EDIA em ouvir as associações de beneficiários, as associações de regantes, gostava que confirmasse isso, realmente, se de facto se não existe essa obrigação, e que só através dessas reuniões, que são amavelmente e graciosamente concedidas, é que têm
a informação das ameaças. O Sr. Presidente usou uma palavra muito curiosa, ameaças. Não sei se escolheu essa palavra porque, de facto, que ameaças é que são essas, Sr. Presidente? Que ameaças é que sente sobre a sua atividade? Porque é uma palavra que me preocupou muito. De facto, nós não podemos compactuar com uma atualidade em que os agricultores se sentem ameaçados pelas entidades gestoras e pela própria tutela. Se de facto isso acontece, é muito preocupante e para mim é muito preocupante desde já que o Sr. Presidente tenha escolhido essa palavra para utilizar e que denota também o seu estado de espírito. Portanto, aqui chegados, gostava de colocar duas questões. O que é que gostava de ver por parte da EDIA implementado imediatamente para fazer face a esta ameaça, utilizando a sua própria palavra, sobre o custo da eletricidade? Eu quero o custo da água, aliás, que é justificado pelo custo da eletricidade. Eu quero relembrar aqui que, como disse muito bem, a eletricidade ou a energia sempre foi o calcanhar daquilo do projeto do Alqueva. E por saber isso, logo do início, quando foi pensado o projeto do Alqueva, apesar do Partido Socialista vir aqui reclamar a paternidade do projeto do Alqueva, eu quero relembrar a todos que a primeira decisão do Conselho de Ministros de efetuar esta obra foi de 1975 e que o projeto do Alqueva é um projeto do Estado Novo, portanto nem sei como é que o Partido Socialista tem a veleidade de vir para aqui dizer que é pai do Alqueva, mas ficarão as vossas declarações convosco próprios, mas de facto essa preocupação sempre existiu e por isso é que o Alqueva se chama uma exploração para fins múltiplos. Estes fins múltiplos são exatamente a utilização da água no regadio e a produção hidroelétrica. Para que a produção hidroelétrica viesse suprir as necessidades das centrais de bombagem. O que é que aconteceu para que isto não casasse bem? Aconteceu que o Partido Socialista resolveu vender a concessão da produção hidroelétrica à EDP. A EDP que, entretanto, está nas mãos dos chineses. E os chineses não estão aqui para brincadeiras. Os chineses estão aqui para fazer dinheiro. E, portanto, não estão compagináveis com as posições dos agricultores ou com as posições da EDIA. Eles têm a concessão da produção de energia e vendem a energia. Não querem saber se a energia é para regantes, se é para as nossas casas, se é para as fábricas. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa é que, quando foi feita a concessão da produção hidroelétrica no Alqueva, não foi contratualizada uma cláusula de salvaguarda, mantendo um limite da produção de energética que viesse suprimir as centrais de bombagem. Era muito simples, senhores deputados. Era só pôr no contrato para a EDP, dizer que até este nível de eletricidade, a eletricidade não tem que ser paga a um determinado preço, ou devia ser mesmo até gratuita, porque ela é produzida ali, para salvaguardar as necessidades do próprio projeto. Portanto, não percebo qual é que é a dificuldade. Nem percebo a veleidade da Sra. Ministra vir ter declarações públicas, não sei se concorda comigo, Sr. Presidente, a Sra. Ministra, que é altamente incontestada, chamada de incompetente por todas as associações do setor, não sei se corrobora essa posição também da CAP, da CNA e etc., que é chamada de incompetente por todas as associações do setor, que veio dizer publicamente que não há nada a fazer, a água vai subir de preço, os agricultores que se amanhem. Amanham-se como? Vão parar as produções, vão parar as plantações. De facto, isso do nosso ponto de vista, é altamente preocupante e está a ser um ataque mais ao regadio. Na perspectiva do Partido Chega, o regadio é, de facto, aquilo que pode dar o salto em frente da agricultura em Portugal, é a ferramenta que nos pode dar uma verdadeira soberania alimentar e colocar-nos numa agricultura do século XXI com um verdadeiro empreendedorismo e uma modernização da agricultura. Sem o regadio, será muito difícil podermos fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, do Grupo Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os senhores e senhores deputados e saúdo especialmente os representantes da APA aqui presentes, o Sr. Presidente João Costa Rodrigues e Vice-Presidente Joaquim Banza. Muito obrigado pela vossa exposição sobre uma matéria que vos diz muito diretamente respeito, mas diz respeito também a todos nós, na medida em que se trata do real aproveitamento e, conforme constava do pedido de audiência que nos fizeram, da análise da viabilidade do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, que, do ponto de vista desta Comissão, que se centra, como sabem, na agricultura, não podia ter maior importância. Mas eu não vou fazer aqui política partidária, nem entrar aqui em nenhum tipo de chicane, eu quero é perceber exatamente o que é que os senhores nos estão
a informar e o que é que nos estão a pedir, porque compreendem que na Assembleia da República outros poderão vir, outros, por exemplo, podem vir ser futuros regantes do perímetro de rega do Alqueva ou beneficiários da captação do Pomarão, e precisamos de saber, do ponto de vista nacional, quais são os interesses que estaremos aqui a defender. E desse ponto de vista, gostava de perceber, sendo que a APBA representa muitos regantes que não são precários, mas que hoje eu aqui vim sobretudo fazer eco da preocupação dos precários, gostava de saber, já que a proteção dos precários pode ser definida do ponto de vista legal, também pode ser definida do ponto de vista moral, mas isso acho que já explanou bem o vosso caso, do ponto de vista legal, e gostava de saber que tipo de compromissos é que foram formalizados na altura em que, e aqui cito, os regantes precários foram incentivados e estimulados, e inclusive em alguns casos apoiados por programas comunitários para fazer os investimentos que fizeram. As pretensões também podem ser definidas do ponto de vista económico, e aqui gostava de ter uma noção daquilo que mencionou várias vezes, mas nunca quantificou, dos níveis de investimento feitos por esses regantes precários nas explorações que agora estão em risco de não terem autorização de reconversão. Que nível de investimento foi feito, que nível de produção foi atingido e que nível de exportações foi atingido, se é que pode partilhar esses dados connosco. E depois traz-nos uma questão que é mais conjuntural, mas corre o risco de se tornar estrutural, que são as condições de exploração do perímetro de rega e, sobretudo, aqueles que dependam do custo de água. E o custo de água foi-nos vendido, já por outras pessoas que aqui passaram na Comissão, como sendo, sobretudo, fruto do aumento do custo de energia, e há uma componente do custo de energia importante, que tem a ver com as condições que foram criadas na exploração da capacidade de geração hidroelétrica de Alqueva, já foram aqui faladas. Como o Sr. Presidente fez também menção de que era importante, do vosso ponto de vista, reconverter esse acordo, eu queria perguntar mais concretamente exatamente em que termos é que acha que esse acordo podia ser reconvertido. Porque não basta as soluções de parques flutuantes de produção fotovoltaica, continuamos a ter um problema de falta de produção hidroelétrica suficiente para fazer face ao consumo de energia de todo o perímetro. E desse contexto, parece-me que também devia ser mencionado a importância da quinta e sexta bomba na estação elevatória dos Álamos, que estão prometidas já não sei há quantos anos e que eu continuo sem saber se tem algum prazo de resolução prevista. E, finalmente, dos vossos contactos com a IDIA, já foram perguntados os vossos contactos com o Governo, que resultados tiveram, eu queria perguntar dos vossos contactos com a IDIA, o que é que vos foi dito que pode ser feito. E se foi dito alguma coisa sobre uma matéria que começou a constar, eu gostava de ter certeza que não é verdade, de que o futuro do EDIA passa por uma integração nas águas de Portugal, coisa que ainda menos asseguraria a defesa dos interesses dos regantes do Alqueva. Estas são as minhas questões concretas para perceber exatamente os interesses que aqui estão em jogo e de que forma é que nós mais podemos ajudar a que eles sejam defendidos. E tenho que pedir desculpas porque, dado que os tempos não foram sempre respeitados, eu tenho uma audição com o Sr. Ministro das Finanças daqui a 4 minutos, poderei não ouvir as respostas até ao fim, mas desde já agradeço que elas vierem, irei-me inteirar delas e depois voltaremos ao assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma solicitação de mais nenhum grupo parlamentar, dou então novamente a palavra ao Sr. Presidente para responder às questões e eu efetuar os comentários que entender às questões colocadas pelos senhores e senhoras deputadas. Tem a palavra. Então, eu vou começar por responder um a um e o Joaquim também depois poderá ou não completar o que eu vou dizer relativamente às questões. Começando pela pergunta feita pelo Sr. Deputado João Moura relativamente à relação com a Ministra da Agricultura. De facto, não temos tido uma relação fácil, porque não tem sido muito fácil o acesso, a disponibilidade em nos ouvir e depois também relativamente às respostas que têm sido dadas. Sentimos aqui, de facto, algum vazio, relativamente até, se compararmos com o anterior Ministro Capolas, Dr. Luís Capolas, com quem tivemos um relacionamento inicialmente agressivo, mas que acabou muito bem, porque, de facto, acabou por nos aceitar e por nos ouvir e até
até manifestou pessoalmente, e digo aqui com muita gratidão, um forte interesse por resolver os problemas que lhe foram colocados na altura. Depois isso não veio a acontecer, ele acabou por sair e de facto agora, para ser franco e sem querer dizer mal de ninguém, mas o que digo aqui diria à frente da senhora, não tem havido relação possível. É verdade. Se calhar nós também temos cota parte de responsabilidade, ainda não conseguimos estimulá-la a isso, mas a verdade é que não tem havido. Não sei se aqui não. Vamos lá ver. Eu vim aqui, não é boa tarde a todos. Não foi a intenção com que cá viemos, foi para ser um debate político, estamos completamente aliados e sem bases para sequer falar disso. Agora, de facto, o que nos sempre foi transmitido e que sempre conheci desde criança é que o Alqueva fazia parte integrante do Alqueva, a central hidroelétrica, para suportar os custos de bombagem que toda a gente já sabia que não eram possível ser suportados por as culturas. Sob pena de nós pudéssemos estabelecer um preço para o trigo ou para o milho, a gente podiam pôr a água o preço que ela custava, que se vender uma tonelada de trigo a 500 euros, a água pode estar a 20 cêntimos, que eu não me importo. Claro. Isso foi sempre o que eu vi. Por outro lado, nas reuniões que temos tido com a EDIA, e a ontem foi a última, foi-nos dito, isto voltando à conversa da Ministra, sem querer estar a defender ou a atacar alguém, que não é só a nossa intenção, já não havia aqui questões políticas, viemos resolver questões da nossa atividade, tentar abordar questões da nossa atividade. Acho que a EDIA está à espera, segundo palavras da EDIA, da tutela há 2 anos ou mais, por causa da resposta do parque fotovoltaico, que é uma coisa que minimizava muito os custos de energia. Por outro lado, a EDIA, penso que, segundo eles nos transmitem, tem soluções na gaveta para minimizar um bocado os custos energéticos, como seja, ainda ontem, que foi surpresa para mim, falaram numa bomba reversível no lugar da 5ª ou 6ª bomba, acho que tinha um sistema, se subirem a cota nos álamos, onde depositam a água das bombas, pode haver uma reversão dessa água para produzir energia. São coisas técnicas que eu não percebo, portanto, mas acho que tem havido alguma falta de apoio. E depois, aquelas confusões que tem havido um bocadinho, por exemplo, a Associação Profissional dos Olivicultores foi recebida pela Ministra e foi-lhe transmitido, segundo eles, que eu não estava presente, que a questão da reconversão dos olivais nas áreas precárias, autorizadas, e como alguém aqui disse, acho que foi o seu deputado do PS que disse que no tempo do anterior governo tinha sido os 50 mil hectares e estavam a incluir os 20 mil, se eu percebi bem, estavam a incluir os 20 mil precários, isso agora não está a acontecer. Os precários continuam a ser precários e os 50 mil, segundo percebemos da EDIA, só não se fazem porque não há dinheiro para tudo. Mas isso é um assunto político que eu não tenho. A Ministra disse que podia ser reconvertido, podia haver conversão por causa da questão da mão de obra, que tanto se tem falado na mão de obra, e as pessoas que têm olival intensivo querem passar para o olival em SEB, porque necessita muito menos mão de obra e manter o rendimento, isso tudo. Passado alguns dias, menos de um mês, sai uma nota, uma informação da DGADRE a dizer que não é permitido novas plantações nas áreas precárias. Logo, não é permitida a reconversão. Quem é que está a falar? Verdade? Esse quem está sempre debaixo de fogo é quem está no governo, é a oposição. Neste caso, está numa posição mais confortável. Em relação a isto, é o que eu tenho só a acrescentar. Muito obrigado. Continuando. Relativamente ao deputado Norberto Patinho, do PS, alternativa ao Algarve e relativamente aos precários. Sim, em relação à questão da água para o Algarve, há alternativas. Há seguramente a desalinização, como referiu, que pode ser viável. Aliás, se não for no Algarve, não será em nenhum outro sítio do nosso país. Mas ainda assim, acho que há uma situação que merecia talvez ser explorada, porque a EDIA tem um conjunto de projetos para aumentar as reservas de água com base, digamos, naquilo que existe,
criando novas reservas, na ótica dos ecossistemas. Portanto, tem a ver aqui que são situações que têm uma bondade e que são vistas bem pelas questões ambientais, que eu acho que é fundamental serem respeitadas. Portanto, tem esses estudos, e algumas delas iriam permitir não só aumentar as reservas de água para o caudal ecológico, porque quando nós estamos preocupados com o volume de água que é necessário para a rega anual, outro tanto, que terá que sair da Alqueva, é necessário para garantir os caudais ecológicos. E, portanto, não só isso seria um aspecto importante para podermos, de facto, levar a água a mais regiões e cumprir todos esses compromissos assumidos, que é um desejo de todos nós, como também seria possível, através de algumas situações, e eu refiro outra vez, a EDIA tem esse estudo e já o apresentou a quem de direito, pelos vistos não houve interesse, através dessas soluções poder levar a água para o Algarve sem permitir, sem termos que ter a concordância de Espanha, que nos vai complicar bastante a vida. Não só porque o projeto é complexo e é muito dispendioso, não sei se será construído no prazo do PRR, a captação e o transporte de água até ao Algarve, como os espanhóis, neste momento, sem garantia, já estão eles próprios a fazer emissários para a Andaluzia, veja bem, do Pomarão para a Andaluzia. Portanto, se nós não nos defendermos, eles não são eles que nos vêm defender. E, portanto, andamos tão preocupados com a água dos precários, que na altura foram fortemente incentivados e apoiados. Esta resposta pode ser aqui em relação aos precários que perguntou e também depois para o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que já cá não está. E que aquilo que nos foi, no fundo, dito na prática era que a única coisa que estes precários teriam que fazer eram as infraestruturas por sua conta e risco, porque a EDIA não as ia fazer, nem o Estado, nem ninguém. Mas que a água, com certeza, iria chegar, e daí terem autorizado a plantação de culturas permanentes, cujo ciclo de vida não é 1 ano, nem 2, nem 3, são dezenas de anos. Portanto, se assim não fosse, não faria sentido haver hoje esta realidade e até muitos desses projetos terem sido apoiados pelos fundos comunitários. Portanto, há aqui uma inversão agora de valores, porque já se percebeu que, afinal, depois de todas as contas e as estatísticas que foram feitas no período anterior pela administração da EDIA, muito considero, e repito, agradeço de facto a forma como eles nos têm tratado aqui, mas a verdade é que agora perceberam que a água não vai chegar e os compromissos que existem têm que ser cumpridos e, portanto, quem é que legalmente pode ser penalizado, que não tem estatuto? É o precário. Daí, talvez, a minha insistência em falar nestes regantes, é porque são, de facto, os mais desfavorecidos, se quisermos, os mais que não têm como se defender. Não é por serem mais importantes que os outros, de forma alguma. Menos segurança. Mais riscos. O deputado Pedro Frazão do Chega também colocou aqui algumas questões. Relativamente às ameaças que eu falei, não foram essas que pensou. Não foram. O que se passa é que um empreendimento desta natureza, desta envergadura, com esta dimensão, é complexo. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que, felizmente, até à data não aconteceram, mas que, se acontecessem, eram, de facto, fortes ameaças à existência de água. Podíamos ter a barragem de Alqueva cheia e não termos uma gota de água nos hidrantes. Concretamente, determinadas a fauna e a flora. Por exemplo, há um bivalve, que é o mexilhão zebra, que procria exponencialmente dentro das condutas e entópias. Portanto, imaginem os senhores o que são todos aqueles tubos, com condutas com 2,5 metros de diâmetro, com uma alma de aço, eletrossoldada e betão armado, portanto, betão com ferro, com malha de ferro por fora e por dentro, que foram feitas e depois soldadas, encaixadas umas nas outras, seladas, para durarem 200 anos, não é para durarem 20, sem fugas, não funcionarem por estarem obstruídas. E isso já fez colapsar perímetros de rega em Espanha. Portanto, para nós é bom termos estas informações e sabermos que isto também nos pode acontecer. E já aconteceu, e a EDIA já deu provas de competência e conseguiu resolver essas situações. Portanto, é esse tipo de ameaças. Outro tipo de ameaças tem a ver com as tais bombas também que foram aqui faladas relativamente dos álamos, que
que são, de facto, megabombas enormes e que durante muito tempo só tínhamos 2, quando estavam previstas em instalações de 6, e se essas bombas falhassem, como falharam, não tínhamos água em 70% do empreendimento. E quando falo dos 70%, é de 70% do empreendimento atual, 70% da expansão e a totalidade dos perímetros confinantes. Portanto, são mais 30 e tal mil hectares para além destes. Portanto, quando nós estamos a falar do EFMA, falamos de 120 mil por projeto base, 50 mil de expansão na sua totalidade, os 20 mil de regantes precários autorizados e também à volta de 30 e tal mil de perímetros confinantes. Um conjunto de perímetros que já existiam e que devem e têm direito a partilhar a água de Alqueva. Portanto, são todo um conjunto de ameaças, como eu relatei. Mas também dizer que, de facto, nós existimos, fomos admitidos a participar no CAR Alqueva, que não é mais do que uma reunião em que as várias instituições participam, stakeholders e outras, a nível nacional, a COFAGRE, a CAP, por aí fora, transmitir as suas opiniões, mas não há ali decisão. Quer dizer, portanto, eu acho que o investimento feito pelos privados, portanto, investindo e hipotecando muitas vezes as suas propriedades em projetos de vida a longo prazo, era importante que também pudessem depois ter algum poder nas decisões que vierem a ser tomadas em termos das principais linhas, não é? Até porque, se o interesse das duas partes for tido em conjunto, se calhar o caminho é mais assertivo. E a própria DIA tem-nos dito isso. É bom termos as reuniões regulares, sentir aqui as vossas preocupações, porque muitas vezes quem está no gabinete a fazer um conjunto de trabalho, mesmo que o faça bem, se não tiver a sensação de quem está no lado de lá, na produção, no mercado, etc., perde um bocado da informação que é fundamental para que depois o projeto faça sentido. Não sei se o Joaquim... Em relação às ameaças, também eu tinha aqui anotado, o preço da água é uma ameaça para nós por 2 motivos. Primeiro, porque vamos deixar de ter, se somos empurrados, a água pode subir, como eu falei há bocado, do trigo pode ir para 500 euros, se a água tiver 20 cêntimos, não me faz diferença, mas sabendo que não podemos mandar nos mercados, o que é que isto nos vai empurrar? Vai-nos empurrar totalmente para as culturas permanentes. E o que não nos deixa margem da tão falada sustentabilidade do nosso abastecimento, quer dizer, eu como a minha grande área é milho. Se calhar 80% da área que eu faço é milho. Com estes preços, se falarem 15 cêntimos de milho, o mais certo é tirar pivôs da água, o mais certo é tirar pivôs e pôr olival. Já tenho 20% da área de olival, sou empurrado. Sou empurrado para as culturas que me pagam o custo da água. Portanto, aí é que acho que deve haver um cuidado muito grande. Já não digo diferenciar a água por culturas. Há quem o faça, acho que em Espanha há zonas que fazem isso por interesses económicos ou de fábricas de tomate ou não sei o quê, protegem mais umas culturas que outras. Não sei se isso será o caminho cá, mas pelo menos temos de ter muito cuidado com o avanço do preço da água, porque senão limitamos as nossas culturas muito. E o falarmos de culturas intensivas como o olival, estamos a falar de grandes grupos económicos e cada vez há menos agricultores portugueses e menos pequeno agricultor, porque deixa de ter capacidade de fazer as culturas. Passa-me a água de 500 euros para 1.200 no milho, o preço do milho a descer, os fatores de produção manterem-se e, além de que a água vai em contraciclo o aumento. Quer dizer, quando agora tudo está a recuar nos preços, é a água que vai galgar. Por falta, voltamos à conversa de há pouco, por falta de ser tirado um membro o Alqueva, que foi a produção de energia, que era quem sustentava isto tudo. Na nossa opinião. Ainda estou aqui com coisas políticas, nem sou político e não tenho pretensão a sê-lo, e não estou a defender nem a atacar ninguém, mas acho que foi desmembrado dali e foi tirado uma parte, um membro importante do Alqueva, do EFMA. É só, em relação às ameaças, é só esse assunto. Entrando agora aqui nas questões colocadas pelo deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, em relação aos compromissos assumidos com os regantes precários, já respondi.
relativamente às situações que têm a ver com o resultado económico e com os custos inerentes ao olival, eu não tenho os números de cabeça e não os vou inventar, seria incapaz, mas a minha resposta seria a seguinte: se estamos a falar de 20 mil hectares precários de olival, não andará muito fora disso. Se não forem 20 mil, são 19, 21. Em 70 mil, que é a totalidade, portanto, ainda às instituições que tratam do tema, Olivum, Casa do Azeite, etc., será fácil saber quer os custos, quer os resultados económicos, fazendo uma regra 3 simples, é 20 centavos desses valores, será aquilo que está aqui em cima da mesa relativamente a estes 20 mil hectares. Mas mais importante do que isso, penso eu, no futuro, é de facto, se não pudermos contar com eles. E a reconversão muitas vezes não vem no fim de vida. Há um problema, há uma doença, há uma situação qualquer, é preciso replantar. Quantas vezes isso acontece? E, portanto, a pessoa, se não puder fazer, às tantas não tem ali forma de rentabilizar, não é? Portanto, e pensarmos que, como eu disse e repito, são de facto regantes empresários, na sua maioria com elevado valor, que não devem ficar prematuramente na prateleira por falta de oportunidades. Ainda em relação à outra questão, não sei se o Joaquim quer dizer alguma coisa em relação a esta? Não, é a questão dos precários, ficou-me aqui, do Sr. Deputado do PS, a questão de que no tempo do Dr. Capolas, os 20 mil faziam parte dos 50 mil, que era a expansão. Mas não é isso que se está a proceder, não é isso que nos é transmitido atualmente. E isso preocupa-nos, porque são os 50 mil, mais os 20 mil, mais os 30 e tal mil dos confinantes, mais a água para o Algarve, que todos têm direito à água, que a gente não estamos aqui a querer tirar a água a ninguém. Estamos a querer também perceber se vamos ter um sequeiro ajudado ou se vamos ter um regadio sério, competitivo. E nós também, para nos pôr, para tratarmos da nossa vida, que é uma vida que tem que ser planeada com muitos anos, para muitos anos de funcionamento, precisamos saber as linhas com que se cruzamos. Quer dizer, se isto for para ir espalhando água, se calhar temos que começar a tomar providências para mudar de culturas, ou para tomar medidas como seja arrendar ou como vender, que outros têm feito, que no meu caso, que nasci nisto e quero acabar os meus dias nisto, não me parece muito viável. Portanto, era só isso, e era bom que isto fosse explicado, se calhar à dia ou através da Ministra, porque a ideia que nos é transmitida é que os 20 mil é acima dos 50. Portanto, ninguém quer integrar os 20 mil neste momento. Muito bem. Para concluir. Sim, para concluir... graves que vêm a público, não é? Através das televisões e que existem e que são repudiáveis, há de facto boas situações. Portanto, eu gostaria de deixar aqui claro que hoje uma jornada diária de um indiferenciado não custará menos de 60 a 70 euros. Portanto, diária, portanto, por dia. E muitas vezes, quando há determinados trabalhos, como seja a apanha da azeitona e outros trabalhos, nem há disponibilidade, quer dizer que essas pessoas estão com certeza a fazer um trabalho mais lucrativo. Esta realidade existe. Pessoalmente posso dizer que ao longo dos últimos anos tenho trabalhado com equipas estrangeiras que já cá estão, que são grupos de pessoas estáveis, com as suas vidas, que se apresentam sempre em boas condições, que todos os anos vejo bem dispostas e com bom ar, não com aquelas imagens degradantes que nós vemos daquelas pessoas que também existem. E, portanto, também dizer que também há essas pessoas. Portanto, há de facto situações que não serão assim também aquelas que vêm a público e que são essas que temos que preservar e que fomentar, porque fazem-nos falta, não é? É importante que nós tenhamos mão de obra.
continuo a pensar que há muitas atividades que dependem da mão de obra que é importante que existam. Por exemplo, no caso concreto dos olivais, uma poda manual. Mesmo custando 150 euros por hectare, quando uma poda mecânica se faz por 40 ou 45 agora porque a energia e o gasóleo subiu, na minha opinião faz sentido fazer a poda manual, porque não é cega, é uma coisa feita, mesmo quando feitos pelo operador, feita mais à medida e, portanto, haverá sempre necessidade de mão de obra, por mais mecanizável que a atividade seja e se torne. E, portanto, temos que criar condições dignas para que essas pessoas existam. Muito obrigado. Ultrapassámos largamente o tempo, mas foi... Sim, vou só dar uma pequena nota. O PSD solicitou uma segunda ronda, isto é, vou ter que dar a palavra por 2 minutos a cada deputado, quando assim o solicitar. E depois, no fim, têm tempo para responder a essas questões todas. Está bem? Muito bem. O Sr. Deputado João Moura pediu a palavra numa segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para transmitir aos senhores responsáveis da Associação de Proprietários o seguinte. Certamente que, quando pretenderam vir à Assembleia da República, o objetivo não seria levarem daqui um conjunto de palavras doces e saírem daqui, de facto, animados com alguma estimativa de que os vossos problemas estariam todos resolvidos. Julgo que não, antes pelo contrário, deverão sair daqui com uma noção clara da realidade. E eu pedi esta palavra numa segunda ronda para concretizar aquilo que foi o que disse, da incongruência e das contrariedades que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai tendo e da inoperância da Sra. Ministra da Agricultura e do Ministério da Agricultura. Dou-vos um exemplo e depois faço chegar à Associação um documento que foi um projeto de resolução que foi apresentado em plenário da Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda sobre o abastecimento de água à aldeia do Pomarão e também ao Algarve. E que este projeto de resolução do Bloco de Esquerda teve a aprovação em plenário, e eu faço aqui uma ressalva com o Sr. Presidente desta Comissão do Partido Socialista, votou contra, mas toda a bancada do Partido Socialista votou favorável a esta iniciativa. E onde é que está o perigo desta iniciativa? Eu faço-lhe chegar depois isto para comprovar. Dizia que a água do Alqueva não deveria de servir para utilização em culturas intensivas. E, portanto, aquilo que eu vos quero dizer é que muitas vezes nesta casa se fala de situações utópicas muito longe da realidade e as palavras doces não são aquelas que os senhores mais querem ouvir. O que os senhores querem é iniciativas que ajudem a resolver os vossos problemas, como aquela que os senhores trouxeram aqui relativamente ao custo da água, e esse custo da água é de uma decisão política. E cabe ao Ministério da Agricultura tomar esta decisão política. E nós estamos aqui para os suportar, não é para vos dizer, olha, sim senhor, não podemos, é imposição legal. A EDIA já concretizou que não depende deles, por eles até baixava o preço da água. Mas depende essencialmente do Ministério da Agricultura e comprovadamente, como Capolas Santos já o fez no passado, para concluir, pode baixá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Norberto Patinho pediu a palavra, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para... portanto, referir que nós aqui, deputados do Partido Socialista, portanto, normalmente ouvimos quem nos pede para vir cá e, sobretudo, tentamos compreender os problemas. É uma coisa impressionante, é que cada vez que falo, há alguém que fala e, sobretudo, alguém que mostrou, através da sua intervenção, que até nem conhece o que é que se passa em Alqueva, nem como é que isto funciona, não é? Portanto, era bom que estudasse essa matéria para depois podermos aqui falar todos em conjunto. Portanto, só para vos dizer, portanto, que perceberam também que, enquanto alguns estamos a tentar falar sobre o que se passa, outros, a preocupação é ou dizer mal dos deputados do Partido Socialista ou dizer mal da Ministra, portanto, não é isso com certeza que vinham à procura. Vinham à procura de explicar aqui quais são os vossos problemas. E nós não podemos ir muito além daquilo que compete aos deputados. Nós acompanhamos. Nós, como somos do partido do Governo, normalmente aproveitamos os momentos em que temos com esses membros do Governo para fazer sentir que há problemas. E há problemas. Portanto, vamos ver como é que os podemos, e estamos disponíveis para ajudar a tentar resolver esses problemas. Qual é o vosso problema? Vocês é que estão com problemas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista... Desculpem lá. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para, com o sector agrícola, convencer, e isto é que é importante.
criou-se uma imagem, e alguns partidos tiveram também a preocupação de criar uma imagem negativa sobre isto do regadio e as consequências nefastas de usar a água. Até parece que não foi o PS que fez ao Epá, vocês estiveram falando, falaram, disseram o que Senhoras, quiseram, senhores disseram deputados. mal dos deputados, da ministra, e ouvindo isso sossegado. Agora, Está, ouçam, o pelo senhor menos. deputado Norberto Patino Eu está no gostava de uso dar da uma palavra. imagem positiva aos nossos convidados, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para convencer a sociedade da importância da regularização hídrica e com esta mais-valia da enorme capacidade produtiva que os regadios conseguem. Convosco, mostrar que consegue aumentar a produção ao mesmo tempo que reduz o impacto ambiental, contrariamente àquilo que alguns dizem, recorrendo maioritariamente às energias renováveis para as suas necessidades. E, por fim, mostrar à comunidade, ao país, que é exemplar na utilização da água, eliminando completamente sistemas, técnicas e práticas de regadios ineficientes. Nós estamos disponíveis para, convosco, lutarmos por um Alentejo melhor, por uma região melhor, por uma agricultura com mais condições de alimentar o país, que tanto carece do vosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma senhora ou Sr. Deputado que tenha intervido nesta segunda ronda? Então, não havendo, tem o dobro... Não, tem que solicitar a segunda ronda, é assim, não solicitou, mas que pretende usar da palavra, tem a palavra, Sr. Deputado. Sim, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, no princípio, disse que ia dar a palavra a todos os grupos parlamentares, foi o que eu percebi. Não, a minha intervenção é muito simples, Sr. Presidente. É só para agradecer os esclarecimentos trazidos aqui. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ficámos mais elucidados sobre aquilo que são as vossas preocupações e os vossos anseios. De facto, nós temos o dever de ouvir toda a gente. Não fazemos mais do que a nossa obrigação em de receber as associações que pedem para ser ouvidos. Portanto, não fazemos nenhum favor a ninguém. E é bom que assim o seja, porque o próprio... mesmo nos partidos que dão suporte ao Governo, em qualquer que seja o estabelecimento plenário do Parlamento, é preciso que o Governo se esteja a portar bem para que os deputados que suportam o Governo continuem a dar esse suporte. Quero relembrar aqui, por exemplo, aquilo que aconteceu recentemente no Reino Unido, em que foi o próprio partido que dava suporte ao Sr. Primeiro-Ministro Boris Johnson que lhe retirou o poder e obrigou a uma mudança do Governo. Portanto, não é líquido que o Governo possa fazer tudo o que quer e que tenha carta branca se a instituição parlamentar funcionar condignamente. E é isso que nós pedimos também aos senhores deputados do Partido Socialista, é que deixem de ser meras línguas de pau, que defendem de qualquer maneira e a todo o custo os ministros e os secretários de Estado, que até se põem em situações muitas vezes em que alguns deputados defendem uma secretária de Estado que depois ao fim do dia se vai demitir porque diz que afinal não tem condições para estar no cargo governativo. E portanto que usem do seu critério enquanto parlamentares para saberem a cada momento aquilo que o Governo está a fazer bem ou está a fazer mal, porque não é por nós sermos de um partido que está com uma maioria absoluta e que está a dar suporte ao Governo que temos que sancionar tudo o que está a ser feito. Há coisas que estão a ser bem feitas, há coisas que estão a ser mal feitas. O que está a ser bem feito tem que ser dito com honestidade intelectual. Era apenas isso que eu queria sublinhar e que queria dizer nesta última intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, dou então a palavra aos nossos convidados, que têm cerca de 6 minutos para responder a estas questões, ou fazer algum comentário, se assim o entender. Tem a palavra. Bom, eu se calhar aproveitava estes minutos para deixar aqui um apelo, que é o seguinte: neste momento nós tivemos durante 3 anos, os passados 3 anos, pandemia e outras situações, sem as reuniões com a tutela denominadas Cara Alqueva. Finalmente este mês, final do mês passado, 27 de janeiro, uma coisa assim, tivemos uma reunião que foi frutuosa com o atual diretor-geral da DGADRE e neste momento estão em cima da mesa para serem decididas diversas situações, pelo menos ficou lá esse compromisso, que tem a ver não só com o preço da água, tem a ver com a situação da integração dos precários autorizados e tem a ver também com a possibilidade ou não de reconversão destes 20.000 hectares infraestruturados.
para além de outras. Disseram-nos que essas respostas nos seriam dadas com brevidade, portanto, estou expectante que nos próximos meses elas possam surgir. Tenho medo que, de facto, não surjam ou que as respostas não sejam as melhores, porque senti vontade, mas depois essa vontade desmorona. Haverá outras razões. Também uma outra questão que tem a ver com a energia. Portanto, sentimos que há grande empenho da EDI em promover os parques fotovoltaicos flutuantes, mas não o que está previsto. Coisas de outra dimensão, porque o Alqueva, de facto, tem outra dimensão. É o maior lago artificial da Europa e, portanto, se nós fomos grandes e temos conseguido ser grandes na adesão, num cumprimento de rega público teve uma taxa de utilização superior a 50% ou 60%, e só conseguiu ao fim de 15, 20 anos. Portanto, o Alqueva já ultrapassou os 120 mil hectares iniciais. Portanto, tudo isto, acho que merecia que continuássemos com mais um esforço a ser grandes e a conseguir criar aqui uma oportunidade para salvarmos aquilo que criámos, que é um desígnio nacional e que é a razão da existência ainda de alguma povoação no Alentejo. Não sei o que seria do Alentejo sem o Alqueva, com tudo o que possam dizer de mal, etc. Portanto, era um apelo porque, de facto, este meu documento, que já terá chegado, ou irá chegar à vossa posse, espero não seja muito chato nem muito maçudo, mas estou em meus contactos, estou ao dispor, porque penso que agora é que seria a altura de fazer alguma coisa. Se calhar daqui a uns meses já é tarde, portanto, e pedia, de facto, a todas estas forças políticas que se empenhassem nisso, que tentassem tomar as decisões assertivas relativamente a esta matéria, porque, de facto, temos tido a sorte do São Pedro nos ajudar. O facto de Alqueva encher com a facilidade que tem enchido não era previsível quando se fecharam as comportas da barragem. As ameaças que têm aparecido e que temos conseguido resolver, os problemas técnicos, têm mostrado uma grande capacidade, uma grande competência da entidade gestora. Os regantes responderam, como já disse, com a força toda. E agora precisávamos, de facto, de tentar resolver estas questões políticas, mas que são muito importantes para o bem-estar, para a equidade, para a justiça e para podermos fazer que este projeto, como o Joaquim disse há bocado, e é muito importante, seja um grande projeto de regadio, em que a água seja usada corretamente, mas na justa medida da sua necessidade. E não para andarmos a poupar água e a não ser competitivos, porque queremos esticá-la de tal maneira que ela não vai chegar. E as medidas que a EDI está a preconizar, com medo de não conseguir honrar os seus compromissos, não são as melhores. Vão levar o empreendimento no sentido contrário àquele que foi o projeto de Alqueva. Muito obrigado. Posso só... Acho que há pouco alguém perguntou sobre como é que a Associação via a integração, a possível integração da EDIA nas águas de Portugal. Acho que alguém se falou aqui nisso. Nós, a APBA, vemos isto com grande preocupação e que acho que não é nada benéfico para a agricultura. Achamos que vamos ficar muito prejudicados, como vemos com muita preocupação o desmembramento do Ministério da Agricultura, que está, quanto nos parece, está a ficar sem poderes, com pouco poder de decisão sobre as questões da agricultura. Muito obrigado. Fica assim concluída esta audição, não sem antes eu dar uma nota de valorização pessoal que faço para com a Comissão e peço a todos os seus deputados que façam sempre o mesmo, de valorização ao trabalho da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas. Não é segredo para ninguém que, enquanto deputado eleito pelo Círculo de Beja, tenho tido muitas reuniões com todos estes intervenientes relativamente à questão do Alqueva. E tenho a minha atividade partidária, como é conhecido. Mas tenho sempre o cuidado de exortar as várias entidades a pedirem audições à Comissão Parlamentar de Agricultura, como é o caso, para virem aqui e transmitirem toda aquela informação
que grande parte das vezes me transmitem a mim, enquanto deputado da região, para virem transmitir a esta Comissão, para que todas as senhoras e senhores deputados sejam detentores dessa informação e, com os meios e os instrumentos que têm ao vosso alcance, ajudar a defender a agricultura, ajudar a defender a região. É esse o propósito desta Comissão e eu, enquanto Presidente da Comissão, o faço e sou disso aqui testemunha, que nas reuniões que tenho tido, exorto sempre a pedirem audições, a trazerem aqui as informações e os constrangimentos que têm no terreno, para que todos tenham esse conhecimento e para que todos possam também, junto dos seus instrumentos e dos seus grupos parlamentares, fazer esse trabalho. Por isso, agradeço-vos. Foi hoje produtivo vir aqui, transmitir toda essa informação, todos os seus deputados com os instrumentos que têm, farão naturalmente bem o seu trabalho e iremos todos contribuir para solucionar os vossos problemas. Muito obrigado e uma muito boa tarde.